Bom, no início eu já me apresentei, talvez chegou alguém depois, né? Eu sou o professor Maurício, eu sou docente ali do Instituto Federal de Santa Catarina, ali da Mauro Ramos. E, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do Pedro e do Jonathan para contribuir. Eu gostei bastante de participar do evento, estou gostando, né? E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu gosto bastante, que é sistemas de visão, processamento digital de imagens, né? Esse tema eu tenho pesquisado nos últimos anos, ali, desde a minha formação eu pesquiso sobre esse tema. Eu também ministro lá nos cursos de engenharia mecatrônica e no mestrado em mecatrônica. A gente também tem tanto pesquisa quanto disciplinas com esse tópico, né? Então vou fazer um apanhado geral de alguns conceitos, fazer uma introdução e depois mostrar alguns exemplos de aplicação com que a gente tem trabalhado. Então, inicialmente contextualizando, por que é interessante, né? Particularmente eu gosto, né? Mas sou suspeito de falar mas eu acho que para muita gente é um tema que pode ser interessante começar a trabalhar com processamento digital de imagens e visão computacional. A gente percebe que hoje, cada vez mais, a gente está tentando criar sistemas inteligentes que possuam um grande grau de autonomia. E se a gente observar como a gente resolve os problemas do nosso dia a dia, como a gente interage com o mundo, a visão ela é uma das fontes principais de informação do ambiente, que nos ajudam a exercer todas essas tarefas. Então, na medida que a gente quer sistemas com grande autonomia, é muito natural que a gente tente embarcar a capacidade de fazer essa interpretação do ambiente em função das imagens para poder definir um alvo, bolar uma estratégia, né, para resolver o problema em questão, ali, do domínio do problema. Então, a gente já observa que vários dos sistemas estão avançando bastante na questão de fazer interpretação inteligente de imagens, né, não só mais um processamento de baixo nível, mas conseguir extrair informação útil para domínios de problema. Então, por exemplo, a gente tem toda a questão ali de vigilância, tráfego inteligente. Na indústria já é utilizada há bastante tempo a questão da inspeção de produtos, né, que é uma tarefa bastante repetitiva. A rastreabilidade está ganhando bastante força agora pela necessidade de tu ter uma rastreabilidade de peças na indústria automotiva, por exemplo. A questão de diagnóstico de doenças por imagem, né, na parte de medicina também está, né, há algum tempo já tem, cada vez fica mais avançada essa questão. A própria maneira como a gente está interagindo com as máquinas tem mudado em função dos avanços aí dos últimos anos, né? Aqui até tem um exemplo do Kinect, que inicialmente foi usado para entretenimento com o Xbox, inclusive há alguns meses parece que foi descontinuado, porém essa tecnologia de visão já 3D, ela abriu portas aí para uma série de outras aplicações. Então talvez não se use mais para jogos, né? Questão de ergonomia ali não foi tão aceito, mas é usado para robótica, para uma série de outras aplicações. A gente, particularmente, tem trabalhado bastante com problemas da indústria, né? Por isso que eu vou focar um pouco, né, nesse ponto. Na indústria, a gente tem um terreno fértil para desenvolver aplicações. Por quê? Tem uma série de demandas de inspeção de produtos que são bastante repetitivas e insalubres para o operador humano. E, por incrível que pareça, muitas empresas, né, muitas dessas atividades ainda são realizadas por operadores. Então, na indústria têxtil, inspecionar tecidos para buscar linhas arrebentadas, rasgos. Na indústria de cerâmica, defeitos, né, ali no revestimento, na madeireira para detectar nós. Tem uma série de aplicações. E muitas vezes a linha de produção, além de ser insalubre, a linha de produção ela acontece, né, a produção muito rapidamente e o ser humano nem consegue inspecionar 100% dos produtos. Então é feita uma amostragem e eventualmente um produto defeituoso chega no mercado. Em função disso, né, sistemas de visão são excelentes, né, quando possível aplicá-los. Por quê? Porque eles são rápidos e consistentes, né, podem ficar aí por horas funcionando e ele não vai perder a performance dele, né, na questão da inspeção. Na indústria, a gente pode agrupar ali as aplicações, né, na maioria dos casos, aqui em 4 conjuntos, né, de aplicações. Então, temos a medição, por exemplo, ali numa vela, o sistema está inspecionando ali a distância entre os eletrodos, para ver se está dentro de um padrão. Tem o problema de contagem, onde ali no engradado está verificando se falta alguma garrafa ou não. Problemas de localização também, para encontrar marcas fiduciais nas peças, que possibilitem depois
que outras peças sejam encaixadas ali de maneira automática por um manipulador, e toda a questão de decodificação, tanto de símbolos, QR codes, data matrix e de caracteres também. Já há algum tempo, né, esses sistemas não são novidade para a indústria. A gente já tem há bastante tempo, na verdade, sistemas, mas na grande maioria são sistemas proprietários, importados e fechados, né? Então essa é a realidade que a gente observa hoje em dia, com raras exceções. Então aqui, por exemplo, a gente tem um sistema da Microscan, que é o AutoVision. Inclusive a gente tem lá no Instituto, a gente testa ele bastante, compara com os que a gente desenvolve. Então eles são soluções fechadas e completas e com uma boa qualidade também. Então é composto por hardware, então tem toda uma questão do sistema de aquisição ali, composto por um iluminador, um ou mais, né? As câmeras. E ele tem um software também bem interessante, não só esse da Microscan, a National também tem, mas ele vem com um software interessante, com algumas funções, né, num toolkit, onde o usuário pode, em cima da imagem, criar um projeto de inspeção apenas definindo regiões de interesse e algumas configurações, sem codificação. Então a produtividade é bastante interessante para integradores que precisam rapidamente fazer uma solução de inspeção, desde que o preço não seja um problema para a empresa. Isso funciona muito bem. O problema justamente para muitas empresas vai ser o custo, né? Esse aqui é um orçamento que uma empresa que tem um projeto em parceria com a gente, ela apresentou ali, né, para um caso de decodificação de um código que era marcado a laser num relé, uma empresa catarinense. Então era um sistema relativamente simples, um sistema comercial relativamente simples, o custo 10.500 euros, sem a automação, só o sistema, né? Mais toda a questão da automação. Então é um custo que, dependendo da empresa, isso não será problema, mas para pequenas e médias empresas ainda dificulta a aderência desse tipo de solução nas empresas aqui, pequenas e médias, enfim. Então, por isso, né, eu acho que isso é uma motivação importante para a gente cada vez conhecer mais e brincar com a tecnologia, para daqui a pouco também a gente criar essa tecnologia, né? Então, eu vou passar alguns conceitos, né? Vou dar uma passada rápida aqui. É um tema bastante profundo e convido a quem quiser conhecer mais, né, conversar com a gente ali no Instituto. A gente tem disciplinas e tem toda uma possibilidade de a gente trocar figurinhas. Então, falando um pouquinho de processamento digital de imagens, daí aproveitando para desmistificar alguns termos ali, numa terminologia que às vezes é utilizada de maneira incorreta. Quando a gente fala em processamento de imagens, a gente está falando de um processamento de mais baixo nível, onde a entrada e a saída dos algoritmos são as imagens. Então a gente entra com os pontos da imagem, faz um processamento que vai eventualmente alterar ali o aspecto da imagem, e no final a gente também vai obter uma imagem, por exemplo, com o resultado de uma filtragem, né? Agora só uma visão rápida aqui de como a gente obtém a imagem, né? A gente vai ter um sistema de iluminação que vai, né, gerar uma iluminação sobre o mensurando, um objeto de interesse. Essa luz vai interagir com a superfície e alguns dos raios vão ser direcionados para a parte óptica da câmera, que por sua vez são concentradas num sensor. Esse sensor vai ser estimulado e vai ser feita uma conversão analógico-digital para depois jogar para a memória do computador essa informação, essas amostras, né? Então, basicamente, é assim que a gente obtém uma imagem. E a partir daí, a gente pode simplesmente exibir ou fazer alguma análise. Então, o que está acontecendo ali são dois processos principais. Um é de amostragem, que é pegar as amostras espacialmente, ali nos dois eixos, né, na grande maioria das vezes, para imagens bidimensionais. E a quantização, que é para cada uma dessas amostras a gente representar aquela intensidade luminosa, né? Então, a gente pode visualizar o resultado dessa captura como se a gente obtivesse uma matriz, né? Então, teremos duas dimensões e essa matriz ela vai nos trazer informações dos objetos da cena, que podem, né, a gente vai ter informação espacial de intensidade e, se a gente adquirir uma sequência de quadros, uma informação do deslocamento na linha do tempo desse objeto, né? E normalmente a gente vai ter uma representação com base em modelos de cor.
né? Então, para muitas aplicações, a cor não agrega muito, então a gente trabalha em tons de cinza mesmo. Então, a gente vai ter, para cada ponto, ou pixel, como preferirem, a gente vai ter a informação de luminosidade. E, normalmente são usados 8 bits, o que vai nos permitir representar, por exemplo, preto como 0, branco como 255 e os valores intermediários como tons de cinza. Já se a gente vai trabalhar com imagem colorida, se a cor for importante, a gente também vai ter essa representação de cada ponto por 8 bits, só que com 3 matrizes, vamos dizer assim, onde cada matriz ela representa uma intensidade luminosa de uma cor primitiva, né, o RGB. Então, da combinação dessas intensidades para cada ponto, nesses 3 canais, a gente tem toda a gama que a gente está acostumado a observar em sistemas de reprodução. Então, quando a gente fala de processamento de imagem, a gente trabalha sobre essa matriz de valores, né? Digamos que esteja representado, né, numa matriz ou num array, como for. Então, a gente tem, sendo os valores de intensidade números, a gente tem toda a riqueza da matemática para fazer transformações, né, como gerar imagem negativa, converter uma imagem colorida em cinza, aplicar ganhos, né, essas transformações ponto a ponto, né, o valor de cada ponto ali está sendo transformado em função do próprio valor. Agora tem uma série de outras operações que a gente pode realizar nos pontos que consideram para o novo valor dele, tanto o seu valor original como também os valores dos vizinhos. Então isso é muito comum para filtragem. Então existe uma série de filtros que a gente pode fazer, por exemplo, detectar bordas. Por uma série de aplicações, a gente tenta ficar só com os componentes de alta frequência, então, para descobrir as bordas, né, dentre os objetos. Desfoque, né, gaussiano, por exemplo, ou transformadas de perspectiva, geométricas mesmo. Então, isso é processamento de imagens, né, digitais. Então, quando a gente está falando de visão, vai um pouco além. A gente vai aplicar uma série de transformações, mas no final o que a gente quer é obter uma informação que seja útil ali no domínio do problema. Então aí a gente começa a trabalhar com visão computacional, que é a tentativa de usar técnicas para extrair características importantes da imagem, para tomar uma decisão. Por exemplo, quantas pessoas estão transitando num corredor, uma dimensão de uma peça que está sendo produzida ali numa esteira. Né? Então são operações de mais alto nível. E daí já quando a gente fala de sistema de visão, a gente já está falando de toda a questão da integração também, o sistema de aquisição, as câmeras, lentes, iluminação, o software e eventuais atuadores que, por exemplo, podem retirar uma peça de uma esteira, caso ela seja defeituosa. Então, para a indústria, quando a gente está falando da indústria, essa aqui pode ser vista como uma arquitetura simplificada, aí, que a maioria dos sistemas ela vai se encaixar. Então, a gente usa um sistema de iluminação, né, para destacar alguma característica que seja do nosso interesse, vai ter um sistema de uma câmera com uma óptica adequada e que vai obter imagem de cada produto, né, passando nessa esteira, por exemplo, e transmitir para um sistema de processamento que vai fazer alguma análise. Então a gente tem não só o desafio de desenvolver o software, mas também de selecionar adequadamente esses componentes de hardware que comporão o sistema, né? Um desafio bastante grande é escolher a iluminação correta, né? Então a gente tem uma série de recursos de hardware que a gente pode utilizar, câmeras, lentes, filtros, né? Fora isso, a gente também tem o desafio do software, né? Então, das muitas técnicas de processamento, qual é a sequência ou a combinação correta de técnicas que vão me permitir extrair o defeito que eu quero extrair da peça, por exemplo. Então, para isso, se eu preciso logo resolver um problema, eu posso por software também proprietário. Ou eu posso usar ferramentas de propósito geral, que talvez alguns conheçam, né? O LabVIEW, o Labs, que também tem toolkits ali para trabalhar com processamento de imagens e visão computacional. Ou a gente, né, pode criar nossas próprias aplicações usando linguagem, por exemplo, e, né, para não ter que reinventar, a gente pode fazer uso da biblioteca como o OpenCV, que eu vou comentar brevemente na sequência. Em se tratando do software, também a gente consegue colocar esse desafio de extrair a característica de interesse num pipeline aqui, que a gente pode considerar como padrão. Então, depois do momento de configuração,
né, a gente vai ter esse laço que é o de operação do sistema. Então é adquirida uma imagem, são realizados pré-processamentos se necessários, é feita a segmentação para destacar o objeto que a gente tem de interesse do resto da imagem, é feita uma descrição para sair do domínio ali de pixels e trazer alguma informação numérica diferente, é feita a identificação ou extração de estatísticas ali do que a gente está avaliando. Então, para simplificar, né, essas etapas, para ilustrar, eu vou comentar desse desafio aqui, ó, que seria, então, para uma linha de produção de um produto de limpeza, aqui, um frasco de produto de limpeza, eu quero separar uma peça que ela está com a montagem correta aqui no corpo aqui do frasco aqui, né? Eu tenho a montagem correta da cabeça do spray aqui. Correta no sentido de que existe a presença do bico, do gatilho, e a cabeça ela está bem enrosqueada aqui, né? Não tem esse defeito. Então, como é que a gente poderia fazer isso? A gente pode escolher uma câmera com um iluminador, e a gente pode fazer, então, com esse sistema, a gente pode também, para simplificar, na indústria a gente tem essa facilidade, a gente vai ter um certo controle do ambiente, a gente pode botar por trás do objeto, ali na linha de produção, um painel, com o objetivo de criar um bom contraste entre as intensidades do produto e a intensidade de fundo. Mais para frente a gente vai ver porque que isso é importante. Dependendo do sistema de aquisição, né, e das condições de operação, de iluminação, eu posso obter uma imagem ruidosa, então pré-processamentos eventualmente serão necessários. Por exemplo, aqui eu posso aplicar um filtro da mediana para remover esse ruído gaussiano aqui. Na sequência, uma etapa bem importante é fazer a segmentação. A segmentação, ela se refere ao quê? Eu separar da imagem o que não me interessa e ficar só com os pontos que representam o objeto. Nesse caso aqui, com esses defeitos que eu comentei, a falta do gatilho, do bico e o mau rosqueamento aqui dessa cabeça, todos esses defeitos que foram avaliados, eles resultariam em alteração na forma. Então a gente optou por fazer uma linearização com base num threshold. Então, se a gente observar o histograma ele descreve para a gente a frequência ao longo das intensidades possíveis, onde os pontos se enquadram, né? Então eu vou observar que eu vou ter montanhas aqui associadas com as grandes intensidades que eu tenho na imagem. E eu vou ter vales que podem servir para mim para eu separar os objetos. Então aqui eu posso, até de maneira automática, né, tem técnicas para isso, selecionar o vale onde eu consigo tirar todos os pontos que não são de interesse e só ficar com os pontos que compõem o objeto aqui, né? Então numa imagem binária agora. Só que aqui eu ainda continuo no domínio de pixels, né? Então eu posso fazer a perseguição desse contorno nessa imagem binária, ok? Mas mesmo assim eu ainda terei milhares de pontos que representam o contorno, né, dependendo da resolução. Então, para eu treinar um classificador para ele me dizer se essa peça é boa ou ruim, por exemplo, uma rede neural artificial que a gente utilizou aqui, ainda serão muitas entradas. Então, nesse caso específico, o que a gente pode fazer? Por exemplo, a gente jogou para o domínio da frequência, todo esse contorno, né? Jogou para o domínio da frequência e tirou todos os componentes de alta frequência que representam concavidades. Então, aqui em verde tem uma reconstrução com um pequeno número de coeficientes, de mais baixa ordem, que, apesar de que visualmente ele fica bem diferente da forma original, ele traz a informação da essência desse formato. Então, aqui são 18 valores, contra 1000 e tantos do contorno original. Então, com base nessa descrição da essência da forma, apresentando aqui para uma rede neural artificial vários casos de peças defeituosas e aprovadas, a gente consegue treinar o classificador para depois botar em produção isso, né? Então, aqui a questão, eu não quero entrar em detalhes de cada uma das técnicas, né? É só para mostrar o pipeline. Para cada técnica dessa, a gente teria uma série de opções que a gente poderia selecionar, né? Então, um grande desafio da visão é a gente escolher para cada etapa daquele pipeline a técnica que vai dar um resultado melhor, né? Então, a gente já tem esse desafio de escolher quais técnicas a gente utiliza e a gente demoraria muito para implementar cada técnica dessa, né? Porque
são vários algoritmos, né, tem muitas técnicas, então felizmente a gente pode contar com bibliotecas, né, que vão criar ali uma camada de abstração e que a gente pode utilizar e mais rapidamente criar um sistema, né. Então a gente tem usado bastante a biblioteca OpenCV, que é uma biblioteca de código aberto, né, com algoritmos de processamento de imagens de visão computacional. Ela é escrita em C, C++, então ela é bastante otimizada. Vários algoritmos fazem uso intenso de recursos de hardware, por exemplo, GPU, e nas últimas versões ela começou a vir com wrappers para Java, Python, enfim, outras linguagens, né, o que permite com que a gente crie aplicações em diferentes ambientes, né. Ela também está disponível para várias plataformas, né, então, tanto de sistemas operacionais como de hardware também, então a gente consegue trabalhar com Windows, Unix, Android, placas ARM também, né, arquitetura ARM também a gente consegue, né, até na Raspberry a gente consegue criar aplicações bem interessantes. A gente também está trabalhando com FPGA mais recentemente, né, embarcando no Cyclone 5, né, que ele vem com a parte de FPGA e junto um ARM, a gente também está trabalhando com isso. Então está bem rica essa possibilidade de aplicação dessa biblioteca. Ela é vastamente utilizada pela comunidade, tanto empresas quanto a academia usa bastante, e ela tem uma licença flexível que permite criar aplicações, inclusive comerciais, sem a necessidade de pagar royalties, né? Então tem que tomar cuidado que um ou outro algoritmo ali ele tem questão de propriedade intelectual, mas a grande maioria não tem problema. Então ela já é bem consolidada, ela começou a ser desenvolvida lá em 99 pela Intel, a Intel manteve ela por um tempo fechada e depois ela foi liberada para a comunidade e hoje ela é mantida por laboratórios de grupos de pesquisa, né? E está bem ativa, muito ativa, então além de ser antiga, ela está bem ativa, constantemente novos algoritmos são inseridos nela, né? E ela cresceu muito, então a gente tem uma série de módulos para, né, com funções e estruturas desde processamentos mais básicos até a visão tridimensional, né? Então ela tem crescido muito e tem toda uma gama de funções ali. Dentre os módulos principais, eu citaria a CX-Core aqui, que ela contém a definição das estruturas e das classes básicas que a gente utiliza para representar as coisas ali na visão computacional, como, por exemplo, a própria imagem, né? Então, ela tem uma struct ali, aqui para o C, né, que ela define, tem um cabeçalho, depois tem o array dos pixels da imagem, e tem uma série de outras estruturas para pontos no plano, pontos no espaço, estruturas de dados, né? Então tem bastante coisa. Ela também tem operações básicas, né, para se fazer sobre os pixels. E daí a gente tem as bibliotecas mais relacionadas com processamento de imagem e visão computacional, que daí a gente tem toda uma parte de conversão entre espaços de cor, várias técnicas de segmentação, fazer o tracking, motion tracking, reconhecimento de padrões, então tem toda a parte de redes neurais, como eu exemplifiquei ali, e tem uma parte de calibração de câmeras e reconstrução 3D também, que é relativamente nova ali, e já está bem robusta, apesar de ser nova. Ela também tem uma parte de interface, tanto com o usuário, a HiGui, então tanto ela traz questões de gestão, né, criação de uma interface gráfica, pelo menos para protótipo, e também tem a interface com o sistema operacional, com o sistema de arquivos para carregar diversos formatos, né, de vídeo e imagem, e tem interface também com dispositivos de aquisição, né? Então câmeras desde industriais são compatíveis como câmeras convencionais. Então aqui eu tenho um pequeno código aqui que eu vou rodar só para ver como com poucas linhas a gente pode já criar uma brincadeira aqui, né? Então basicamente o que eu estou fazendo é abrindo um vídeo. Eu estou abrindo um vídeo e estou ali exibindo a imagem original e eu estou fazendo um processamento aqui à medida que eu vou exibindo esse vídeo, né? Então aqui estou convertendo para cinza, aqui eu estou criando uma binarização e aqui eu estou fazendo a detecção de bordas, né? Então eu posso brincar com vários processamentos ali e a vantagem é que eu não vou precisar ficar, né, criando esses algoritmos novamente, reescrevendo eles, porque eu tenho tudo pronto, né? Então basicamente o código é bem pequeno. Então aqui eu tenho a alocação do sistema de aquisição com base no arquivo,
né? Se eu quisesse aqui mudar para a câmera numa linha, eu mudo e altero esse mesmo código para a câmera aqui. Estou criando minhas janelas e aqui eu tenho o laço de interação sobre os quadros que eu pego desse vídeo ou eventualmente da câmera, né? E aqui embaixo eu tenho o meu processamento. Eu estou processando, fazendo a conversão para cinza, bordas, a imagem binária, apresentando e depois libero os recursos. Então é bem fácil de começar já a ver algum resultado visual, né? E a vantagem da biblioteca seria a produtividade, né? Então, eu vou mostrar agora um projeto mais recente que a gente desenvolveu ali no Instituto com parceria com uma empresa. No caso, a empresa é a Gomes da Costa, a empresa que faz enlatados ali em Itajaí, né? Então, eles têm um problema lá que acontece na inserção, na montagem da tampa da latinha. Então, essa aqui é um esquema simplificado da tampinha, como é que funciona. Então, tem um plano de fundo, um painel de fundo, e a gente tem o lacre que a gente usa para abrir a latinha quando a gente vai abrir o produto, né, consumir. E a fixação desse lacre com o painel aqui é feito pela inserção de um rebite. Esse rebite é inserido por pressão. O que acontece é que se na hora da prensa inserir esse rebite, se não tiver perfeitamente alinhadas essas partes, ao invés de ter um aspecto, né, uma inserção correta aqui, como ilustrado aqui, eu posso ter uma fratura ou amassamento do rebite. Então o que vai acontecer? Não sei se já aconteceu com alguém, comigo sim. Eu vou abrir a latinha e aquele lacre ele se solta e eu não consegui abrir ela. Entendeu? Eu vou ter que contornar. Então a gente tentou atacar esse problema. E a gente começou avaliando, né, uma imagem adquirida pela parte de cima ali da tampa, né? Isso é bem intuitivo. Então a gente capturou algumas imagens e a gente viu que o defeito, realmente a gente consegue identificar aqui, né? Então vejam aqui o aspecto de um rebite bem inserido, né? O rebite está íntegro ali, né? Agora um rebite defeituoso, ele está amassado, tem um amassamento aqui. É daí que a gente observa a nossa grande capacidade de interpretação, né? A gente olhando, a gente visualmente está ali o defeito. Agora fazer o algoritmo extrair essa informação é um desafio. Por quê? Porque aqui a gente tem toda uma poluição de uma série de artefatos aqui que aparecem na parte de cima. Então, desde a impressão, da impressão aqui das instruções, a série gráfica, né, até os próprios contornos e sombras gerados pelo lacre. Então, a gente foi para uma outra abordagem, que seria de adquirir uma imagem do fundo da tampinha antes dele ser afixado na lata. E daí a gente observou que era um bom caminho, porque apesar de ter, além de ter um número reduzido de componentes, além do rebite, o defeito ele também estava bem evidente aqui. Então foi por ali que a gente atacou. Então, fazendo uma segmentação também, de modo a eliminar os pontos que não nos interessavam, a gente simplificou a imagem, binarizou, e a gente então partiu para descrever, como a gente poderia descrever essa parte branca aqui central, que representa o rebite, como é que eu poderia diferenciar essa parte dessa aqui, né? Essa amostra defeituosa dessa, desculpe, não defeituosa dessa defeituosa. Então, né, avaliando a área, algumas técnicas, a gente chegou no descritor de circularidade. Então, tem ali uma equação que nos dá a relação entre o perímetro e a área do componente, e isso mede o quão redondinho aqui esse componente conexo é, né? E isso permitiu que a gente pudesse extrair esse número para cada tampa, para cada rebite, e através de um limiar separá-lo, né, entre bom ou ruim, né? Então, relativamente fácil, né? O desafio foi chegar até aqui, né? Mas depois foi relativamente fácil fazer essa decisão. A gente nem precisou de um classificador de mais alto nível, como um reconhecedor de padrões, né? A gente foi bem numericamente ali no limiar. Então a gente construiu aqui a interface, né? Construiu todo o software, usando o OpenCV também, e daí a gente foi lá e implantou lá na linha de produção, né? Então tem toda a questão do hardware envolvido, porque eu preciso de imagem com boa qualidade, aquilo precisa estar sincronizado com a esteira. Então a gente criou aqui a arquitetura, como é que funciona? Então a gente tem um sensor indutivo que percebe quando a peça está passando ali pelo campo de vista da imagem. A gente tem um domo de iluminação para evitar sombras e isolar interferências externas.
E a câmera, então, quando esse sensor ele sinaliza para a câmera, vejam que o sinal do sensor vai direto para a câmera. É uma câmera que ela tem um trigger ali, um gatilho que permite com que o próprio sensor faça aquisição. Eu não preciso fazer o sensor avisar o computador para o computador adquirir, né? Que demoraria um pouco mais. Então o sensor sinaliza a câmera captura a imagem e essa imagem é entregada para o sistema de processamento, ali que é um computador convencional. E o computador faz aquela análise que eu comentei da circularidade do componente e no caso de se encontrar um defeito, ele avisa ali um sistema de descarte para tirar essa peça defeituosa da linha. Então aqui a gente tem a montagem, né? Foi montado aqui no gabinete e em cima da esteira. Então aqui eu tenho um videozinho do momento da implantação lá. Eu vou tocar o vídeo não tem aquela qualidade toda, né? Mas aqui, observem que aqui é o alimentador das tampinhas, né? Tudo isso aqui são tampinhas empilhadas. E daí ele está sendo entregue cada tampinha ali na esteira, inserida na esteira, e a gente vai fazer a análise. Então aqui a gente tem a esteira por onde as peças passam, ali atrás tem a caixa onde tem a câmera, e aqui cada peça que está passando ali, a gente está adquirindo e fazendo análise. Aqui é o verdinho, quer dizer que ele está passando daquele limiar da circularidade, né? Aqui quando apareceu em vermelho, quer dizer que ele não passou, é uma peça defeituosa. Então logo vai mostrar aqui a parte do rejeito também. Então na versão final, nesse momento de implantação, na versão final a gente conseguiu fazer a inspeção de 6 tampinhas por segundo, né? Ficou bem rápido e vejam que seria um tipo de inspeção que o operador humano não conseguiria observar, é muito pequenininho e muito rápido, né? Esse aqui é o braço que rejeita no momento que ele recebe a informação que tem uma peça errada ali, ó. Tirou e funciona bem. Na verdade, em maior velocidade ele foi substituído por um sistema pneumático, que ele pega e dá um sopro na tampinha, porque em alta velocidade o braço pegava na tampinha seguinte, né? Então as peças rejeitadas vão aqui para uma caixa, né? Então foi um caso bem legal, que com uma análise relativamente simples, né, funcionou. A gente chegou lá a implantar na indústria, então a gente considera que foi bem interessante. A gente tem uma série de outros projetos em andamento, né? Mas aqui o tempo não permite discutir, né? Mas no futuro aí a gente pode conversar. Então seria isso, pessoal, que eu queria comentar com vocês, né? Mostrar um pouquinho dos projetos, da potencialidade, né? A gente acredita bastante que seja uma área que demanda muito trabalho de pesquisa e desenvolvimento para aplicações nas variadas áreas, né? Então, por isso eu considero que a gente tem uma série de oportunidades aí para todo mundo, certo? Então, é isso, pessoal. Agradeço. Obrigado, professor Maurício. Alguém tem uma pergunta? No caso da identificação dos dois círculos concêntricos, um círculo dentro do outro, sim, uma transformada de Hauge para pegar o círculo e identificar o centro deles não seria mais eficiente ali? É uma boa transformada, porém ela tem um custo elevado, essa transformada, né? Então primeiramente a gente procura por objetos cujo número de pixels ele seja de um valor aproximado ao esperado por um rebite, naquela configuração de aquisição, e depois a gente descreve os componentes. E é bem simples calcular a circularidade ali pela área e pelo perímetro. Então essa transformada ela é interessante, mas ela tem um custo que não sei se impediria, mas seria mais lento, com certeza. Uma outra pergunta, naquela parte que tem aquele produto de limpeza, tem um borrifador ali. Sim, o spray. Para a identificação dele, uma correlação por FFT não seria mais rápido ali, não seria mais eficiente? A gente não chegou a experimentar. Apesar de que a gente usa FFT para jogar para o domínio da frequência e remover os componentes de mais alta frequência, né, a gente não fez uma correlação, né, a gente simplesmente pegou os coeficientes da essência da fórmula, os de mais baixa ordem, e comparou.
É porque a FFT encontrar um deslocamento das imagens é bem rápido, isso aí. Sim. Inclusive uma delas, uma FFT já teria feita, né? E faria outra, seria bastante instantâneo de encontrar o quanto uma imagem está deslocada em relação a outra e centralizar ela. Né? Ah, sim. Você comenta em relação a um detalhe que é bastante importante quando a gente faz esse tipo de tentativa de reconhecer. A gente precisa de descritores invariantes, por exemplo, ali que sejam invariantes à translação. Isso. Né? Porque se eu tentar fazer essa correlação não considerando esse problema de uma peça ela poder estar deslocada em relação a outra, eu vou ter um problema. Esses descritores de Fourier, se a gente descartar o primeiro, a gente obtém a invariância à translação. Então, até isso nos orientou a selecioná-lo. Não, na verdade, me refiro a uma outra operação, que você pega os dois sinais, no caso, pode ser em 2D, você faz a FFT dos dois, conjugado de uma delas, multiplica e faz a Fourier inversa disso. Aí você tem o ponto máximo, é o quanto uma imagem está deslocada em relação à outra. Certo. E aí você conseguiria usar uma como a imagem centralizada, e aí você conseguiria saber o quanto que a outra está fora da posição. E aí você consegue automaticamente identificar onde é que está aquele bico na outra imagem. Né? Poderia ser uma abordagem a se avaliar. Né? Poderia. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Você comentou que o OpenCV tem alguns módulos agora de redes neurais e a que ponto, a que profundidade chega essa inteligência artificial? Quando é que eu tenho que começar a usar uma framework externa para fazer essa análise? A pergunta é boa. Até onde eu vi, ela tem a rede neural que a gente utiliza, que é a Perceptron multicamadas, né, que ela é um bom reconhecedor. Ela também tem reconhecedores como Support Vector Machines, que também são bastante utilizados na parte de reconhecimento. Não saberia dizer se ela tem essa parte de Deep Learning, né, que está na moda agora também, né, mas se não tiver, eu acho que logo vai estar integrado. Né, à medida que essas novidades começam a ter resultado importante aqui na visão, elas são integradas. Agora, do ponto de vista de uma necessidade que a gente tenha em utilizar uma biblioteca específica de inteligência, por exemplo, de redes neurais, não tem problema nenhum né, a gente poder integrar. Inclusive, essa aplicação aqui é uma aplicação do Frasco, ali ela é mais antiga, é uma rede neural que a gente implementou. Né, era antes da OpenCV, inclusive, ter embarcado esse módulo de inteligência, a gente usou uma externa. Na verdade, são números, né, então é compatível. Mais alguma? Última pergunta? Então, acho que é isso. Obrigado. Tá. Obrigado. Alguém queria fazer alguma lightning talk? 5 minutinhos.